Fala aí, pessoal, chegando com o terceiro vídeo da nossa série Programe-se ou Seja Programado. E esse vídeo dessa semana aqui, dessa série, vai fazer um paralelo com o tema que eu estou tratando no meu grupo gratuito do WhatsApp. Inclusive, se você quiser fazer parte dele, clica no link que está aqui na descrição e entra lá para você praticar com a gente, né? Eu faço práticas semanais com temas específicos a cada semana para a gente trazer cada vez mais consciência e trazer cada vez mais ferramentas para a gente colocar em prática no nosso dia a dia, nesse jogo Terra. Beleza? Então, assim, o paralelo que vai fazer então com o tema dessa semana, que eu estou tratando no grupo, é também então o terceiro vídeo dessa série, que vai falar sobre direcionamento consciente. Mas antes de falar de direcionamento consciente, eu quero falar para vocês sobre o tal do piloto automático e por que ele é perigoso. Então, assim, o piloto automático é aquilo que a gente faz todos os dias sem perceber, sem se dar conta que está fazendo. E as coisas que a gente faz repetidamente sem entender, muitas vezes, o porquê está fazendo, como está fazendo, ou seja, a gente está ligado ali num modo meio que automatizado, meio robótico e tal. E assim, muita gente vive esse modo hoje em dia. Então, assim, é uma vida de acordar com um alarme, acordar já meio desanimado, porque não está muito satisfeito com aquela rotina, ou assim, já está tendo vários passos dessa rotina que estão assim atrapalhando ela e ela não se dá conta disso, e por isso que o piloto automático é perigoso. Então, assim, a pessoa então acorda já meio que desanimada, aí vai para um trabalho que muitas vezes não gosta, vai lidar com um chefe que odeia, vai fazer, né, aquela rotina estressante de um trabalho muitas vezes maçante, beleza. Vai para o horário do almoço, e aí almoça qualquer coisa, de qualquer jeito, com pressa, muitas vezes não tendo que cumprir compromissos ou agendas, ou resolver coisas no horário do almoço, e aí não presta atenção no que está comendo, nem por que está comendo, enfim. Volta-se para o trabalho na parte da tarde, para um dia que muitas vezes acaba parecendo interminável, e aí você sai do trabalho com aquele trânsito que também te estressa, que te irrita, e a única coisa que você quer fazer é chegar em casa, e nem isso tu consegue, e aí quando você chega em casa, muitas vezes tem ali afazeres domésticos ainda, aquela coisa toda, tem que tomar conta de criança e tal, enfim, muita gente se enquadra nessa rotina, outros têm algumas diferenças ali, e aí quando finalmente você, né, quer se distrair, fazer alguma coisa para poder, né, se aliviar desse dia que passou, que terminou, aí você vai assistir uma série, vai assistir televisão, vai assistir um futebol, e aí para muita gente o futebol ainda acaba sendo motivo de mais estresse, de mais briga, de mais confusão, e nos intervalos, durante todo esse dia, muitas vezes é rolagem de telas, né, olhando em rede social, se comparando com estilos de vida que muitas vezes são falsos, se comparando com famílias e vidas perfeitas que em sua grande maioria são falsas, e isso ainda te traz uma sensação ainda de impotência, às vezes até mesmo de fracasso, de autocobrança. Então assim, velho, muita gente vive nesse formato, e aí você vai terminar o dia extenuado, cansado, com a sua energia drenada, e você muitas vezes não entende o porquê. Então isso vai ter uma raiz aí muito, quando você começa a identificar esse piloto automático, você vai ter uma raiz muito clara de que você trabalha num trabalho que você não gosta, fazendo algo que você não nasceu para fazer, provavelmente, mas eu entendo que existe um fator chamado sobrevivência dentro desse sistema, do qual a gente não tem como escapar dele, enfim, e aí você às vezes tem uma família, e às vezes você tem relações que já estão desgastadas já há anos e que você não consegue sair delas, enfim, você às vezes está vivendo relações tóxicas, das quais também você não consegue sair, não consegue se livrar, e aí você, às vezes ainda vai ficar preso a uma questão de mídia social, de notícia ruim. Então tudo como dizer assim, desfavorável. Todo esse cenário é desfavorável. E o que acontece? O sistema ele trabalha para que essa programação seja muito bem feita a ponto de você viver nesse piloto automático, o que torna tudo assim muito mais difícil, arrastado, pesaroso, sabe? E muita gente vivendo realmente uma vida que, não quer viver. E outra, você estando no piloto automático, você ainda tem uma percepção de que o tempo está muito acelerado. Óbvio que tem outros fatores assim que contribuem para essa percepção, né, de tempo estar dessa forma, mas assim, você está tão no automático que aí quando você, tipo assim, beleza, você chega na segunda-feira
E com tudo isso que está acontecendo, você só espera que chegue a sexta, para você muitas vezes, né, dar uma desestressada, dar uma relaxada, dar uma anestesiada, e é natural que as pessoas busquem isso. Então muitas vezes a semana passa rápido, e aí você só quer que chegue o final do mês para você receber tua grana e você pagar tuas contas e ver o que sobra de repente para tu fazer alguma coisa ou não. E aí, cara, você às vezes só quer que chegue o final do ano, e aí para ver se você vai conseguir viajar ou não, para ver se você vai conseguir relaxar ou não, sabe? E aí a galera fica presa em ciclos intermináveis, assim, sabe? De sempre estar na expectativa de algo acontecer, sempre estar na expectativa de algo melhorar, e isso nunca acontece. Então, porra, isso como eu digo já muitas vezes para muitas pessoas, isso não é viver, sacou? Isso não é viver. Então, eu tento sempre falar para as pessoas prestarem atenção nessa questão do piloto automático, porque é algo muito, assim, perigoso. E é onde, realmente, muitas vezes as pessoas acabam jogando uma vida inteira, assim, no lixo, ou boa parte dela, sacou? Então, a gente vai trazer cada vez mais consciência para isso, e para que a gente saia desses modos automáticos e que a gente consiga trazer presença, para que a gente consiga trazer consciência para aquilo que a gente está fazendo e o porquê. E aí é que entra o que eu chamo de direcionamento consciente, porque muitas vezes, então a gente vai falar ainda, estamos no começo do ano, né? Hoje aí é 27 de janeiro de 2026, e ainda o ano está no começo, e muita gente, né, no começo do ano faz aquela parada de muitas promessas para si próprio. Hoje, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e muitas dessas promessas acabam por se tornarem falsas promessas, porque a gente não consegue cumprir muitas vezes com nenhuma delas. Então, assim, vou dar um exemplo mais prático, assim, mais corriqueiro, que muitas pessoas acabam se prometendo, por exemplo, nesse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou cuidar, né, da minha aparência, muito, né, infelizmente o sistema leva para esse lado, vou cuidar da minha aparência. Só que fazer exercício físico é uma parada que tem que ser mais voltada para a tua saúde, e a aparência, óbvio, faz parte, é legal, porque tem a ver com a tua autoestima, mas ela, né, de alguma forma precisa ser, ou poderia ser secundária, e não o mote principal. Mas, aí é que está o X da questão. Por que muitas vezes a gente não consegue levar adiante as promessas que a gente faz ou aquilo que a gente se compromete a fazer com a gente mesmo? Porque muitas das vezes falta consciência, muitas vezes falta clareza de propósito. Então muitas vezes a gente está ali com um propósito que é fraco, ou a gente não se fez as perguntas necessárias para que a gente consiga colocar aquilo em prática ou permanecer naquilo por muito tempo. Então, quando eu falar de direcionamento consciente, quando eu trouxer para vocês os vídeos, né, que vão ter a ver com novos hábitos, você vai ter que se perguntar com honestidade, sacou? Se aquilo faz sentido para você e por que você introduziria esse hábito na tua vida. Então, por que você gostaria de emagrecer? Por quê? É pela autoestima? É pela sua aparência? É por estética pura e simples? É pela saúde? É para impressionar alguém? É para ir à forra com alguém? Porque isso também é humano, né? Às vezes a gente, né, toma um pé na bunda aí, sei lá, e a gente quer, sacou, ficar saradão ou ficar saradona para mostrar para a pessoa que a gente deu a volta por cima, não sei o que, isso é humano, sabe? Mas é o quê? É clareza sobre isso. E aí eu queria trazer também um adendo para isso, porque muitas vezes a gente troca prioridades ao longo do percurso. E aí, até para isso nos falta clareza. Então, assim, às vezes a gente fica com a impressão de que a gente não conseguiu alcançar um determinado lugar ou terminar um determinado projeto, ou sei lá, esse projeto que você pode chamar aí de projeto verão, ou projeto carnaval, ou projeto o que quer que seja, né? Que você vai para a praia ou vai para um lugar onde você vai ficar com o corpo à mostra, quer estar com um corpo legal e tal, mas às vezes você pode ter uma troca de prioridade no percurso. Aconteceu alguma coisa que fez você trocar sua prioridade. E aí vem mais esse ponto que eu quero trazer para vocês. Às vezes a gente quer colocar muita coisa num lugar onde já está cheio de coisa e que a gente não está dando conta de fazer um monte dessas coisas e quer colocar outras que muitas vezes para nós não são prioridade. E aí você tem essa percepção de que falhou de novo.
você tem essa percepção de que você não dá conta de fazer as coisas, você tem essa percepção de que, sabe, você não tem compromisso com você mesmo. E muitas vezes isso não é verdade. Só que, aí vou repetir para vocês, te falta clareza, te falta discernimento, te falta convicção mesmo, sabe? Isso também pode estar atrelado a um bando de outras coisas. Pode estar atrelado a problemas emocionais, pode estar atrelado a problemas financeiros, pode estar atrelado a problemas de relacionamento, pode estar atrelado a problemas, sabe, no teu trabalho, enfim, sabe? Então, às vezes a gente precisa ter uma certa dose de autocompaixão e saber analisar o que está acontecendo na nossa vida naquele momento. Então, por isso que o piloto automático ele é perigoso, por isso que é muito importante a gente ter um direcionamento consciente e por isso que é muito importante a gente estar sempre se auto-observando, porque daí a gente consegue dar os passos que a gente precisa na direção que a gente quer dar. E aí não é uma questão de, o que eu devo fazer, ou então eu deveria fazer tal coisa, não. O que eu quero fazer? Então, o que eu quero fazer? Eu preciso me perguntar isso e ser honesto comigo, porque muitas vezes a gente fica refém de opinião alheia. E fica, às vezes, reféns de cobranças, que às vezes são explícitas, às vezes nem tanto. Às vezes uma pergunta que parece inofensiva vem camuflada de uma cobrança e você se pega nesse lugar de estar preso a uma opinião, de estar tendo que dar satisfação do porquê você está fazendo tal coisa ou porquê você deixou de fazer tal coisa. Isso é muito comum, isso é muito natural na vida de muita gente, sacou? Então, prestando atenção então agora aqui sobre o piloto automático, então eu quero convidar você para perceber onde você está agindo de forma automática. Se é no trabalho, se é na tua casa, se é na criação dos teus filhos, se é na forma como você está cuidando de você, da tua saúde, do teu autocuidado, ou se você não está cuidando de nada disso. Porque também o problema do piloto automático é que ele nos torna negligentes, né? E isso também é altamente perigoso, dado as circunstâncias em que estamos imersos dentro deste planeta, né? Dentro desse sistema, que está o tempo inteiro te induzindo a fazer coisa errada. Em relação a você mesmo, sacou? A ser negligente com você mesmo, muitas vezes. Ou te imputando um nível de autocobrança absurdamente alto, onde você também não é aquilo que você quer fazer, mas você acaba fazendo porque o mundo está assim, porque a vida sempre foi assim, ou porque é assim mesmo, ou porque estão te cobrando sobre isso, sabe? Então, te convido então a você prestar atenção, parar um pouquinho e prestar atenção onde você está atuando no automático. E pode ser em muitas áreas, pode ser até em todas. Depois, que você eleja uma prioridade para que você coloque o seu direcionamento consciente, algo que de fato seja importante para você, algo que de fato seja relevante para você, sacou? Então, para isso, você também vai ter que parar um tempo, você vai ter que talvez rever suas metas aí que você colocou para o teu ano de 2026 e se perguntar honestamente, porra, é isso mesmo que eu quero para esse ano? E por que eu quero isso? E aí você vai elencar ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motivos para que você de fato siga aquele caminho, sabe? Quanto mais motivos você encontrar, e não estou falando de motivo, como eu posso dizer, justificativa não, sacou? É motivo mesmo real, motivo interno, é coisa que você está de fato sentindo, sacou? E aí, eu quero então completar esse vídeo com esse raciocínio, para dizer para vocês que tem coisas que a gente vai precisar ainda assim colocar em prática e nos forçar a colocar algumas coisas em prática pelo nosso próprio bem. E é isso que eu vou trazer para vocês no próximo vídeo. Por que eu vou falar isso para vocês assim, meio que esse negócio de se forçar um pouco e parece que é contraditório com tudo que eu falei? Sim, porque às vezes o sistema ele tenta te mostrar um caminho que você vai se sentir fraco, vai se sentir cansado, preguiçoso, extenuado. E aí se você se dá pelo menos a oportunidade de fazer algumas coisas diferentes do que você está fazendo agora, e são passos que eu considero assim básicos, que não vai te exigir muita coisa,
sacou? Mas se você colocar em prática vai fazer muita diferença, então você vai ter mais clareza, você vai ter mais discernimento para ter e colocar em prática o seu direcionamento consciente, beleza? Então, quero deixar meu agradecimento aqui para quem chegou até o final desse vídeo. Se você quiser deixar um comentário aí, vou achar legal. Se você quiser compartilhar com alguém esse vídeo também, com alguém que você acha que pode gostar dessa mensagem, faça isso, porque às vezes a gente está precisando que alguém lembre da gente, que alguém mande uma mensagem de incentivo para a gente, uma mensagem que ajuda a clarear nossas ideias, e é isso que eu tento fazer aqui com vocês, ao mesmo tempo em que eu clareio as minhas próprias ideias, né, eu compartilho isso com vocês, com o intuito também de ajudar a clarear também um pouco as ideias de quem está assistindo, né, e compartilhar mesmo, né, fazer essa troca saudável aqui, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço a todos e tamo junto.